Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de empregador, agora conhecendo os poderes do empregador, né? Quais são os poderes que o empregador tem na condução do negócio dele? O artigo 2º da CLT, que nós já conhecemos, vamos relembrá-lo e ver o detalhe do finalzinho dele. Ó, considera-se empregador a empresa, seja ela individual ou coletiva, e nós vimos que também é empregador equiparado à pessoa física, entidade sem fim lucrativo, entes despersonalizados, sem personalidade jurídica, né? Tendo empregado, você é empregador, né? E aí, assumindo no conceito da CLT, então considera-se empregador, uma empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, né, com a alteridade, admite, assalaria e, olha o poder do empregador, dirige a prestação pessoal de serviço. Então, dirige, ou seja, comanda, dá as diretrizes, dá as ordens, desde que não manifestamente legais. Então, ó, o que é o poder de direção? É a forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades dos empregados, pois este é quem dirige a atividade do empregado. Quem? Quem? O empregador. Então, quem vai definir como que o empregado vai trabalhar? O empregador, tá? Então, quem tem que falar o horário dele chegar, o horário dele sair, se ele usa uniforme ou se ele não usa, se ele almoça o horário de almoço dele ou não, o horário de almoço dele, se ele almoça no refeitório ou não, sabe? Coisas que não sejam abusivas e nem ilegais, é o empregador. Quem manda no negócio é ele, como ele deve atender, qual que é o protocolo que ele deve seguir, tudo isso, quem faz um regulamento empresarial é o empregador. Então, poder de direção é definir, é o empregador definindo como que as atividades vão ser desenvolvidas pelo empregado, tá bom? E qual que é a divisão desse poder diretivo? Nós vamos ver que o poder diretivo pode ser de organização, de controle e fiscalização e disciplinar ou de punição. Ele organiza sua atividade, a atividade dele, né? Como o empregado vai desenvolver a atividade. Ele fiscaliza para ver se essa atividade está sendo desenvolvida da forma como ele pediu e ele pune se isso não estiver acontecendo. Isso tudo é o poder diretivo. E cabe ressaltar que esses poderes não são absolutos, tá bom? Sabe por que que não? Porque e se for uma ordem que ele tá dando que seja legal? Por exemplo, na hora que você é um caixa de supermercado, aí o empregador te fala assim: olha, na hora que passar um senhorzinho no caixa, coloca uns R$ 5 a mais na compra dele, ele nem vai ver, e aí a gente vai lucrar mais. Pode fazer isso? Ele tem um poder diretivo, mas não pode. E aí o empregado tem o direito de resistência, o ius resistente. Se as ordens forem ilegais, forem ordens legais, o empregador tem todo o poder de definir como será a prestação de serviço. Mas se for uma ordem legal, não. Dá até rescisão indireta, ou seja, por culpa do empregador, tá? Nas modalidades de rescisão, quando estivermos falando de contrato de trabalho, nós vamos conhecer os tipos de rescisões. Mas isso, o poder do empregador não é absoluto. Ele não pode mandar em qualquer coisa, em tudo, dar ordem legal, fazer revista íntima na empregada ou no empregado. Não pode expor o empregado à situação vexatória, de modo com que ele fique constrangido, que fira a dignidade da pessoa humana dele, tá? Tem limite esse poder. E vamos conhecer então o que é o poder de organização. Ó, o poder de organização é o empregador, fala que é o empregador quem organiza o seu empreendimento, distribuindo tarefas. Ó, você vai fazer isso, você vai atender o telefone, você vai atender o cliente, você vai empacotar a embalagem, o produto, você vai ser o caixa. Ele distribui a tarefa.
Ele que fixa a jornada de trabalho. Você vai trabalhar das 8 às 6. Não, você vai trabalhar das 7 às 5. Você vai ter 2 horas de almoço, 1h30 de almoço. Você vai fazer hora extra. E aí nós vamos acordar com um banco de horas. Ou não, aqui nós não fazemos banco de horas. Se você fizer hora extra, vou te pagar hora extra. Então, tudo isso. Definindo o uso de uniformes, olha, aqui tem que usar a camisa de uniforme e a calça jeans preta. Não, aqui só usa uniforme inteiro, calça e camisa de uniforme. Não, aqui não usa uniforme, você tem que vir de terno e gravata, ele é quem define, tá? Crachás, você precisa usar crachá, ou então não precisa, ele é quem define. Então, podem ser expedidas ordens gerais, ou seja, esse ordens aí não tem acento, tá bom? Foi um equívoco. Paroxítona terminada em "ens" não tem acento. Mas esquece isso. Podem ser expedidas ordens gerais pelo empregador, né? Por meio de um regulamento especial. Se o empregador faz um regulamento falando como vai ser a prestação de serviço na empresa dele, ele está exercendo o poder diretivo, poder regulamentar e o poder de organização, tá bom? Então, isso é o poder de organização. E qual que é o poder de controle e fiscalização? É o empregador quem fiscaliza a atividade laboral de seus empregados, para que sejam cumpridas as regras impostas pelo próprio empregador e pelo sistema jurídico. Então, ele deu as ordens através do poder de organização, poder regulamentar. Então, quem vai fiscalizar vai ser ele, né? Então, isso é permitido? Então, uma revista pessoal, Cíntia? Olha, se a atividade econômica justificar a revista pessoal, desde que seja uma revista respeitosa, não seja abusiva, pode acontecer, tá bom? Mas, e se for uma revista íntima? Aí não pode não, tá bom? Revista íntima não pode em hipótese alguma. O que é revista íntima? Que expõe a pessoa à nudez, que passa a mão em partes íntimas. Isso não pode. Não pode em hipótese alguma. E o artigo 373-A da CLT fala que é proibido proceder o empregador ou preposto. Preposto é como se fosse o braço direito do empregador, substitui a figura do empregador a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Então, não pode o empregador fazer revista íntima empregada em funcionário, é vedado, ó, tá bom? Ele também pode fiscalizar o uso do equipamento de proteção individual, EPI, e não usar EPI é uma hipótese de demissão com justa causa. Então, tem que usar o EPI, porque quem paga a multa por isso, indenização, SAT, né, seguro de acidente de trabalho, é o empregador, né? Então, pelo amor de Deus, se ele te dá um EPI, ajuda o empregador, né? Usa o EPI, porque senão quem vai responder pelo acidente de trabalho vai ser ele, quem vai... Então, né, se ele tá te dando e você não usa, ele pode te demitir com justa causa, tranquilamente, porque ele é quem se responsabiliza. Então, isso é o poder de fiscalização e controle, ou seja, o empregador fiscaliza a atividade laboral. Fiscaliza se estão sendo atendidas as ordens que ele deu e não pode revista íntima, é vedado expressamente pela CLT. Já a revista pessoal, se a atividade econômica justificar e ser razoável, pode. E o poder disciplinar, né, de punição? Ó, cabe ao empregador a aplicação das penalidades ao empregado que não observar as regras de organização impostas. Então, se o empregado desobedece, é insubordinado, indisciplinado, ele pode sofrer uma punição, né? E essa punição pode ser uma advertência verbal, escrita, e isso não está previsto na CLT, veio dos costumes. Pode ser uma suspensão disciplinar, e essa suspensão disciplinar é de até 30 dias, se ultrapassar isso, é causa de demissão sem justa causa, tá? Aqui no artigo 474 está previsto isso, e pode ser também uma pena de demissão por justa causa.
E aí, não tem regra, não tem, ai, primeiro tem que dar advertência verbal, depois a suspensão, depois a demissão. Não. Se eu quiser já demitir por justa causa, se estiver lá no rol do artigo 482 nas hipóteses, eu já posso demitir por justa causa. Se eu quiser demitir também, aliás, dar uma suspensão já direto, posso, desde que seja até 30 dias. Tá? Então depende, às vezes é reiteradas vezes que o empregado está fazendo aquela falta. Então, assim, vai no caso concreto, mas não tem uma ordem que tem que seguir, tá? O que fala o artigo 474 da CLT? Fala que ó, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho, ou seja, sem justa causa. Então, não pode o empregador dar uma suspensão por mais de 30 dias, tá? É até 30. E o 482 fala as hipóteses que são justas causas, ou seja, constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Aí vem lá um rol de coisas falando ato de improbidade, desídia, insubordinação grave, indisciplina, várias coisas, tá? Então, isso daí também a gente vai ver em outra aula. Então, só para vocês verem que o poder disciplinar é aquele poder que o empregador tem de aplicar penalidades no caso de não observância das regras de organização impostas pelo empregador, não observação pelo empregado. E olha, o artigo agora, vamos conhecer empregador e CTPS. Quais são as obrigações do empregador para com a assinatura da carteira do empregado? Tem multa ou não tem, né? Pela falta de assinatura. O empregador pode exigir tempo de experiência para contratar, tudo isso. Então, vamos partir esse bloco para ficar temas certinhos. E aí, no próximo bloco, a gente fala sobre isso, finaliza a aula e depois nós resolveremos só exercícios. Então, vamos para o próximo bloco. Voltem, não percam a próxima aula e já já eu volto. Tchau, tchau.